Para o planeta, informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Informação e opinião. Papo Amigo. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia, você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11 99254 9086 11 99254 9086. Flutter, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393 11 99716 1393 www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Atenção! Informamos que as opiniões, declarações, dados e informações emitidos por nossos convidados são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O entrevistador e este veículo de comunicação não se responsabilizam por palavras, ações ou pensamentos aqui expressados. Todas as informações e depoimentos trazidos pelos convidados nesta entrevista são de responsabilidade única e exclusivamente deles. Este programa e seus realizadores não endossam ou se responsabilizam pelas falas, ações e opiniões dos participantes. Eu agradeço. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo Amigo aqui na Rádio ABC 81.9 1570 AM. Bom, o meu parou? Não, o meu não. O meu tá. Parou. O teu, então, pera aí. Apresenta aí, Saulo. Não, vai.
O meu parou aqui? Esse aqui parou? Qual que tá parando? Esse aqui que tá parando é o meu? Esse aqui? Funcionou? Funcionou? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá bom. Então eu não... o dele. Ô Vini, se não é o Vini, eu tô perdido aqui, Vini. O Vini é nosso engenheiro de bordo aqui, o nosso capitão Scott, tenente Scott da nave Enterprise, Rádio BCAM 1570, FM 81.9. Compartilha. Papo Amigo, informação, conexão começa agora. 20h05. Boa noite, Fernando. O microfone melhorou? Não sei, tá funcionando. Tá funcionando. Vamos ver. Eu tô aqui hoje de gato aqui do canto. Hoje eu tô na direção e produção, gente. São 4 entrevistas na segunda-feira, né? Tô ficando velhinho. Ô Priscila, boa noite. Boa noite. Graças a Deus aqui. Hoje a gente está com um convidado aqui maravilhoso que é o Rafael Demarque. Eu tenho muitas lembranças da tua família. Tenho muitas lembranças lá dos restaurantes que eu tinha ali na região. Frequentava com a minha família lá. E eu espero um dia voltar a ver os restaurantes São Judas, era maravilhoso. Gente, eu espero um dia voltar a frequentar aquela região também. Boa noite, Rafael, boa noite. Boa noite, Saulo, um prazer, obrigado pelo convite seu, do Fernando, da Priscila, obrigado, Saulo, uma honra e um prazer estar aqui com você, ainda mais que era um dos nossos grandes clientes ali, viu? Com certeza. Não, eu vou falar uma coisa para você, eu me lembro da época de uma época do restaurante São Judas, que tinha o coral, acho que era o coral Marielle, não sei, era o coral, e eu cheguei a participar de alguns eventos ali, porque eu sempre gostei de música e também cantei em coral, cantei no coral da USP e tal. Eu cheguei a fazer alguns eventos ali e era muito gostoso, era muito gostoso. Eu quero aquele glamour de volta. Eu acho que é importante isso para a cidade de São Bernardo, para o grande ABC, porque querendo ou não é um turismo, gente. É uma coisa linda e não é uma coisa assim, não era uma coisa, como é que pode ser, de gastar, de você chegar e fazer uma coisa fútil, não, era uma tradição mesmo, você ia com a família, e era muito legal. Eu sinto saudades daquele tempo. Ô pessoal, é o seguinte, preciso deixar um recado. O Fernando, ele me deu a liberdade, né? Porque segunda-feira quem manda aqui no Papo Amigo é o Fernando e a Priscila. Então eu tô aqui. Cara, eu não mando nem em casa. Tá bom, imagina então. Aqui. Então, assim, hoje nós estamos com o quadro Empreende ABC. Olha, mudamos agora dentro, né, do quadro. Hoje nós temos o quadro Empreende ABC. Então é o seguinte. Pessoal, são 8 entrevistas por semana no Projeto Papo Amigo. 8. Olha pra mim, 8 entrevistas por semana no Projeto Papo Amigo. Então é o seguinte, são 5 no canal Papo Amigo que vai pro YouTube e 3 aqui na Rádio ABC, FM 81.9. Então, para isso eu preciso de colaboradores e apoiadores. Então eu conto com você, vou até colocar o óculos aqui e ver. Programa papoamigo@gmail.com é nosso Pix, chave Pix. Seja um colaborador, seja um apoiador, seja feliz. Falar de novo. Programa papoamigo@gmail.com. Acho que eu acertei aqui, então tá aparecendo na tela também. Então seja um colaborador, seja um apoiador e ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente, porque tem muitas outras coisas que agora não é mais só Família Papo Amigo, agora é Grupo Papo Amigo TV, aguarde. Muito bom. É isso. Fica à vontade, Fernando, senão eu vou falar a noite inteira aqui. Não, muito bom. E ó, já vamos começar a abusar, né, do Rafael fazendo pergunta para ele. Com certeza. Eu acho que tem que sabatinar. Com certeza. Eu queria começar não falando do tema. Né? Você foi 2 vezes vereador, secretário. Você prefere vereador ou secretário? Secretário. Ah, é? Secretário. Como foi a sua experiência como secretário de São Fernando, acho que vereador foi um período muito bacana, eu falo, Saulo. Vereador a gente se doou muito pela cidade, é uma função que você teria que exercer legislando e fiscalizando, mas o que você faz muito realmente é estar próximo à população. E aquilo, né, você acaba servindo a população pelo teu período integral. Secretário, você já faz o planejamento estratégico da cidade, no curto, no médio e no longo prazo. E isso é muito bacana, é muito gratificante, porque as políticas que ali você implantam, você vê o impacto que ela vai gerar na vida das famílias, né? Tanto no médio e pensando no longo prazo. Então, fantástico, uma experiência das mais realizadoras que eu já tive. O que eu sinto engraçado não, seria cômico se não fosse trágico. Você falou uma coisa assim,
que eu achei que, na minha opinião, é extremamente importante. Você foi vereador 2 vezes. Você abriu mão da sua candidatura como prefeito para o atual prefeito assumir e apoiar o atual prefeito, toda uma estrutura, porque isso que é política. É um apoiando o outro, gente. No momento, não me interessa o que você pensa, não sei o que, fulano, ciclano está fazendo costura, não importa. Política é isso. Política é você sentar, falar, vamos sentar aqui, vamos encontrar um ponto de equilíbrio. E o que o Rafael falou deixou de ser vereador para ser um gestor. Isso é mais importante. E eu conheço pessoas que querem entrar para ser vereador por pura vaidade. Eu já vi coisas horrorosas de pessoas chegarem para mim, ô Saulo, você vai apoiar fulano ou vai me apoiar ou vai apoiar aquela vá, pontinho? Sabe? Eu falei, você já sabe quem eu vou apoiar. Então, assim, é uma coisa que me assusta isso. Como é que é a tua visão, Rafael, esse mundo da política hoje? A sensação que eu tenho é que as pessoas do bem estão entrando na política agora, coisa que há 20 anos nem se pensava nisso. Não, eu falo muito, Saulo. Quando eu saí na política, saio pelos mesmos motivos, né, que tenho até hoje, que vejo muita gente sair. Tá. Política é um lugar para ser ocupado, né, e enquanto ela for ocupada por pessoas de bem, por gestores, a cidade se desenvolve, as boas políticas e boas práticas, elas vão estar na gestão pública, né? Então, por isso que assim, eu sou um maior incentivador de pessoas que tenham ideais, que sejam pessoas de caráter, que sejam pessoas gestoras, estejam na política para ajudar as cidades a crescer, o Estado a crescer, o Brasil crescer. Com então, certeza. Isso é fundamental. Com certeza, com certeza. Ô, Fernanda, fica à vontade aí, por favor. Então, Fernanda, não, Priscila. Vamos falar então do hub. É isso aí, eu queria logístico. saber... eu queria, na verdade, que você falasse um pouco para quem está ouvindo a gente, né, para quem está assistindo a gente, o que é esse hub logístico? Explica o que é hub logístico, porque tem gente que não... você explicou ali nos bastidores para a gente, mas é importante. A gente fala um pouquinho, Pri. Na verdade, assim, né, quando nós tínhamos uma candidatura e nós findamos em apoiar o atual prefeito Marcelo Lima na época, era o quê? Para que pegasse o nosso plano, né, de desenvolvimento econômico da cidade e aplicasse na gestão dele. E uma das principais visões era o quê? Uma visão de médio prazo que São Bernardo do Campo precisa, que é justamente, nós sempre fomos uma cidade industrial. Então São Bernardo é o berço da indústria e da indústria automobilística. E é conhecido ainda, né? Mas hoje nós temos uma vertente muito importante que ela não pode deixar de ser cuidada e planejada, que é a questão logística. Nós estamos há alguns anos, né, praticamente começamos uma reforma tributária a partir do ano que vem, que em 2031 e 2032 vai findar que os benefícios fiscais de outros estados, se assim a reforma continuar, cairão. Então, quem fazia importação ou abrir empresa em outros estados para benefício fiscal vai acabar perdendo esse benefício. Então, a gente crê que parte desse fluxo venha tudo para o estado de São Paulo. E aí quando a gente pega o Porto de Santos, qual que é a cidade mais próxima ao Porto de Santos que ainda tem área? São Bernardo do Campo. Então, São Bernardo a gente fala que é uma cidade que está se tornando uma vertente logística. Então São Bernardo hoje vai se tornar o principal hub logístico do Brasil, porque nós estamos próximo ao aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto das principais importações, perto do Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil, das principais importações, e que será mais ainda após a reforma tributária. E aí você tem ainda a Anchieta, a Imigrantes e o Rodoanel. Então, geograficamente, nós estamos num lugar privilegiado. Né, que eu falo, se a política não atrapalhar, né, se a política não atrapalhar, São Bernardo vai crescer. E aí nós, né, como gestores públicos, tínhamos que fazer o quê? À frente da secretaria. Quando estávamos no secretário, era justamente fazer o planejamento estratégico do que nós podemos fazer para incentivar e qualificar ainda mais esse hub logístico. Então, você tem, Priscila, diversas empresas procurando a cidade de São Bernardo do Campo, né, para estabelecer tanto a parte logística e distribuição em São Bernardo, como trazer as empresas, a parte da produção, para São Bernardo do Campo. Quando eu falo do hub logístico, é que São Bernardo vai ter uma característica muito bacana de centros de distribuição, fabricação e distribuição. Principalmente também, né, a gente fala em comércio eletrônico e tecnologia, que hoje são filões que são o futuro, que a gente fala, as cadeias que vão mais se desenvolver nos próximos anos. Pergunta de leigo, não é uma pergunta, é uma reflexão, pelo amor de Deus. De repente não tem resposta, porque eu vou colocar aqui. Mas, querendo ou não, o túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, esse túnel, eu acho que em 2, 3 anos ou menos, diz a lenda que vai estar pronto.
Vamos falar 4 anos, vai. Querendo ou não, vai ter um impacto violento aqui em São Bernardo do Campo, no ABC. Ou estou falando bobagem? Porque vai ser um túnel de Santos para o Guarujá, que um percurso que se leva 1 hora, 1 hora e meia, você vai fazer em 5 minutos. Eu acho que ele ajuda muito, Saulo, sabe, principalmente no quê? A gente fala que o Porto de Santos, apesar de ser um dos maiores, ele é pequeno ainda, perto da necessidade que nós temos. Sim. Se nós tivermos um túnel ali, e pelo que nós sabemos, existe um investimento na margem do Guarujá, para que ali também se torne, já tem um pedaço, mas que se alavanque uma cadeia portuária pela linha ali do Guarujá. O túnel ele ajuda muito mais no fluxo, porque aí eu estando com a empresa, né, com os portos do lado A ou B, o meu acesso Santos-Guarujá facilita muito e ajuda a crescer lá. São Bernardo vai ser impactado? Eu não tenho dúvida que ele seria impactado. Por quê? Porque aí eu teria um crescimento maior ainda, a gente projeta um crescimento maior ainda portuário Santos-Guarujá, o que ajuda a aumentar muito mais o fluxo e, como nós falamos, Santos já está colapsado há muito tempo, o Porto de Santos já é colapsado. Isso ajuda que as próximas cidades pós-serra cresçam, né, e virem hubs logísticos. E vou dar exemplo, né? Hoje você tem muita transportadora também, além de empresa de armazenagem, procurando a nossa cidade, justamente já pensando nesse futuro. Então acho que essa questão do túnel ajudaria bastante também. Nossa, isso é muito legal, né? E basicamente isso resolve um dos gargalos de produção, que é a área logística, né? Eu acho que sim, Fernando. E você acredita? Olha, em Paranapiacaba tem um trem, uma vez eu fui olhar lá, que uma pessoa queria fazer um grande, acho que um grande AG, né? Um armazém geral ali. Por quê? Porque um dos trilhos da Rumo passa por ali, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, e desemboca na margem do Guarujá. Não na de Santos, mas desemboca na margem do Guarujá, né? É lógico que hoje é a Rumo quem cuida disso. Mas, num projeto que envolva o governo do estado, poderia ser explorado justamente a questão do quê? Do escoamento aqui do Grande ABCC pelo trem que vai para a margem esquerda do Guarujá. Você tocou num assunto sensacional, gente. Paranapiacaba, tecnicamente, pertence a Santo André. Então, o que acontece, gente? Pelo amor de Deus, prefeitos, vereadores, políticos, empresários, vamos juntar em prol do Grande ABC. Independente se é Santos, Corinthians, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, não importa o partido político que é ou a religião que você tenha. A minha religião é o Santos, a dele, a do Fernando é Corinthians. A gente se dá super bem aqui, se dá muito bem. Então tudo bem, cada um com o seu universo, dentro da sua bolha, mas um ajudando o outro. Isso que você falou, você não precisaria ter falado de Paranapiacaba, mas você falou de coração, dá para sentir isso. Então olha a importância, gente, independente de ser São Bernardo, Santo André, juntar forças. Estou errado? Não, eu acho que o Grande ABC junto, ele é a 5ª maior economia que nós temos no Brasil. Pronto, mas junto. Matou. Né? E aí quando eu tenho uma empresa, uma fábrica, por exemplo, como a Volkswagen em São Bernardo do Campo, né? Provavelmente o fornecedor da Volkswagen não esteja em São Bernardo, mas vai estar em Santo André, vai estar em Mauá, vai estar em Diadema. Então, assim, a nossa macro-região, ela é super importante porque ela se movimenta em conjunto. Sim. Né? Em questão de mobilidade, em questão de economia, de fornecedores, de cadeia produtiva. Então, o Grande ABC crescendo, as 7 cidades crescem. Tecnologia, né? Tecnologia, o que você falou que é muito importante hoje, né, para a tecnologia. São Bernardo do Campo a gente fala, nós estamos hoje com um dos maiores polos de inovação industrial para a indústria hoje é em São Bernardo do Campo, né, que é o polo de tecnologia do Senai, né, que para a indústria eu creio que acho que o Fernando até é um dos maiores do Brasil hoje, né? Isso vai ajudar muito a cidade de São Bernardo do Campo, porque quando uma empresa precisa vir para a região, né, puxa vida, eu vou para onde? Hoje você tem muitas empresas de São Bernardo que tem a parte de P&D em São José dos Campos, no Polo de Tecnologia de São José dos Campos. A partir do momento que você tem um grande polo de tecnologia aqui, como da cidade de Santo André tem também um grande polo de inovação tecnológica, essas empresas passam a ter as suas partes de P&D dentro do próprio ABC, São Bernardo, Santo André e São Caetano e nas outras cidades. E aí você alimenta todo um ecossistema, né, Rafa? Porque assim, a vantagem de um ecossistema que funciona de maneira não coordenada, mas de maneira junta mesmo, é que um acaba retroalimentando o outro. Eu vejo que... eu estava conversando com o Frank disso um pouco antes de você chegar, né? Se você pegar 7 cidades, nós somos 2,5 milhões, 2,8 milhões habitantes, mais ou menos. 3.100. 3.100. Só São Paulo são quantos?
Só a cidade de São milhões, Paulo, eu ia falar 9 milhões. Não sei se 8, no 9 mínimo, milhões. a gente é 30% em termos de habitante, né? Então a gente tem um potencial de praticamente zerar falta de desemprego, porque o quanto você consegue gerar de negócio potencializando as 7 cidades juntas é sensacional, e a trava acaba sendo a logística, que aí vocês vêm com a ideia de como solucionar isso. Mas você fala de uma coisa, né, Saulo? O Fernando tocou no assunto que é muito importante, né? De emprego na cidade e de tecnologia. E aí nós estamos aqui com a Priscila, que pode falar um pouquinho mais. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos, não na cidade de São Bernardo, mas a gente vai falar do ABC do Estado de São Paulo, é a questão, né, da mão de obra qualificada na parte de tecnologia, que aí é um investimento que todo mundo está fazendo, né? Mas hoje a gente vai... Quando eu estava fora da secretaria, a gente fala, puxa... Né, a economia às vezes está em pleno emprego. A gente, poxa, mas como assim está em pleno emprego? Né? Hoje a gente entende muito mais. Né? Enquanto nós estávamos à frente da secretaria, você fazia feirão de empregos com 8 mil vagas abertas. Então, emprego tem. O grande problema aí não é nem qualificação, é a qualificação que essa vaga exige. Né? Porque hoje as empresas elas vão competir com quem? Com os benefícios do governo federal, né? E com as partes novas de inovação e tecnologia. O cara que vai fazer um iFood, o cara que vai fazer Uber, ganha muito mais, às vezes, do que o cara que está na empresa. Né? E aí, como é que eu nivelo pessoas para que também tenham essa oportunidade de emprego? E a gente chega no governo federal, né? Que aí eu me lembro que a Argentina fez uma coisa muito legal. Né? A Argentina fez o quê? Olha, você que está no benefício do governo federal, na Argentina, se você for chamada para uma vaga de emprego, você pode recusar a primeira, a segunda, a entrevista, né? E a terceira, na quarta você é obrigado a ir, porque senão você perde o benefício, né, que você acaba tendo. Então, uma hora nós vamos ter que migrar para algo híbrido, né? Ou que a pessoa tenha um benefício, então possa trabalhar, que é ruim, porque você não vai dar benefício para alguém que já está economicamente ativo, né? Mas para conseguir sair desse atravanco de ter tantas vagas de emprego e não ter gente. Você tocou no assunto. Benefício é uma ajuda, né? Não. Uma ajuda temporária, uma né? porrada, temporária. né? Porque você tocou num assunto que normalmente eu guardo para outro quadro, que é o Democracia em Foco, porque aí você traz coronel, general, traz advogado, boa. vai com os 2 pés no peito, entendeu? As mulheres não ficam aqui porque o bicho pega, por todo respeito. Mas você tocou num assunto que é verdade. Você sabe que você me lembrou agora? Você lembrou meu pai, lembrou minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe era uma professora muito respeitada aqui na região de Eldorado Diadema, professora Idalina Aparecida Cotrim. E quem é das antigas lembra dela, década de 1960, 1970. Muito bem, meu pai era um sucateiro de mão cheia, um homem trabalhador, digno e honrado, trabalhava pra caramba mesmo. O que eu sinto hoje é que o jovem, ele não é estimulado para trabalhar naquilo que ele nasceu para trabalhar. Olha, eu prefiro trabalhar, sei lá, de motoboy, porque eu vou ganhar muito mais. Mas você é feliz? Mas eu estou ganhando mais dinheiro. Mas você é feliz? Tudo bem, eu vou trabalhar de Uber como um plano A, um plano B, fantástico. Gente, vai trabalhar, não tem problema não. Todo trabalho é digno. Mas a pergunta é, será que você está sendo feliz naquilo que você está fazendo? Eu conheço profissionais que deixaram uma venda de executivo para ser professor. Porque como professor ele se realiza. Talvez resgatar o que aconteceu no tempo da minha mãe, que minha mãe começou a dar aula com 16 anos de idade, teve 40 anos de magistério, e quando ela se aposentou ela estava chorando, falou, meu Deus, né? Ela sentia falta do trabalho dela, porque ela amava o trabalho dela. Então eu acho que falta um pouco disso, de legado, de chegar e falar assim, amigão, tudo bem, você vai ganhar menos, mas você vai fazer uma coisa que você nasceu para fazer. Não seria isso o primeiro passo? Despertar na juventude esse prazer em trabalhar com... trabalhar com tecnologia é uma coisa muito legal. Quantos pesquisadores no mundo abrem mão de propostas incríveis para trabalhar em grandes empresas porque ama o desenvolvimento da tecnologia, mas ele tem um respaldo por trás. Sim. Não, e Saulo, a gente fala, tecnologia hoje para trabalhar ela é muito bom, também paga mais até. Né? Pronto. Então a gente fala, um desafio que nós temos, como é que eu conecto o jovem, né, da escola pública com as principais profissões tecnológicas para que ele escolha aquilo para a carreira e para o futuro dele. Sim. Né? Então esse é um desafio que eu acho que é de todo o poder público. Como é que eu gero impacto nesse jovem para que eu consiga colocar ele num caminho que ele vai trilhar para as novas profissões, que muitas não existiram. Né? A gente fala muito de profissionais que desenvolvem OIT,
são BDAs, desenvolvedores de banco de dados, e ganham muito mais do que as profissões hoje que a gente conhece, né? Então, isso é um desafio que acho que todo governo tem, de tentar encaminhar o jovem da escola pública para essas profissões. Com certeza. Agora, quando você pensa nisso, aí faz mais sentido ainda quando você tem clareza de uma tese. Por exemplo, São Bernardo, o meu? Fê, fala aqui. Pode falar. Por exemplo, São Bernardo, que você está trazendo para se transformar num hub, porque não é só a questão logística, junto com isso, tem todo um ecossistema que tem que caminhar junto, de tecnologia, de infraestrutura, né? E isso traz uma riqueza gigantesca em termos de oportunidade de negócio, né, Rafael? Eu creio que sim. Por exemplo, você já tem hoje na cidade, já tem um primeiro data center em São Bernardo do Grande, que é Eleia, né? E você me perguntou até, Rafael, o que vai ser ali na Prologs, na Ford? A gente ainda não sabe, mas existe até a possibilidade de ser outro data center, né? E o data center, ele não me gera tantos empregos como a cadeia logística, só que me gera empregos muito mais qualificados, né? Muito mais qualificados e com um salário muito maior. E para a cidade, melhor ainda. Ainda mais depois da reforma tributária, né, que a gente fala. Hoje, as cidades, teoricamente, arrecadam pelo aquilo que elas produzem, né? Pelo que a reforma coloca, a gente vai arrecadar pelo que se consome em cada local. Né? Então isso é uma grande dor de cabeça ainda para as empresas entenderem e para os governos entenderem. Então, por exemplo, uma Volkswagen do Brasil hoje que está dentro da cidade de São Bernardo, ela produz tudo em São Bernardo do Campo, e quando ela emite a nota, ela emite da cidade de São Bernardo do Campo, que é da onde ela produziu. Pela reforma tributária, vai ser no consumo. Então, a Volks produziu um carro, mandou para uma concessionária lá em Alvinópolis. Onde vai ficar o tributo? São Bernardo ou em Alvinópolis, né? Então esse é o grande segredo de profissões mais qualificadas para o futuro. É muito importante, porque se as cidades arrecadarem pelo consumo, quanto mais qualificados e potenciais eu tenho esses empregos, maior é o consumo e melhor a arrecadação da cidade, do giro de benefícios que você consegue entregar para a população. Aí não seria interessante criar um híbrido, por exemplo, olha, se eu moro, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tá? Moro numa cidade, Panorama, é divisa com Mato Grosso do Sul, está em São Paulo, fica a 800, 900 quilômetros daqui. Moro lá em Panorama, eu tenho dinheiro para comprar um carro de 100 mil reais, que foi produzido em São Bernardo do Campo, beleza. Então uma parte do imposto vai ficar aqui em Panorama e uma parte vai para São Bernardo. Não seria mais inteligente, que assim todo mundo ganha? Eu acho que seria muito mais inteligente. E olha que eu nem sou economista, mas eu acho que a hora que eles aprovaram a reforma, acho que eles nem se pararam para pensar nisso. Como que estava a reforma. E de certa forma isso não está no nosso controle mais. Não está na nossa mão. Não. Então, eu gosto muito da ideia de o que é. Como que a gente vai fazer para adaptar, para cobrir o gap e eventualmente superar. Boa. Né? Porque a fase desse ajuste fino já passou. Sim. Teoricamente já passou, né? Mas tem muita gente que me pergunta, porque nós estamos na política, o que você vai votar para presidente? Tudo. Eu falei, galera, dá uma olhadinha. Eu tenho meu presidente, é esse aqui, XPTO, mas vê se o presidente vai ajudar a mudar a reforma tributária. Se ele falar que vai mudar alguns gaps que tem lá ainda, vota nesse cara, porque é super importante para o país e para as pequenas e médias empresas. Porque a reforma do jeito que está, para pequenas e médias empresas, eu acho que prejudica bastante. Né? Pequena e média empresa vai ter um impacto gigantesco. Você sabe que uma vez eu estava conversando com o pessoal da Caloi há muitos anos, eu brinquei, né? Eu falei assim, qual a definição de calor? Calor é energia em movimento. Então por que você não tira o R e coloca o I? Caloi igual a energia em movimento. Eu quase que apanhei, entendeu? Mas tudo bem, é uma ideia que até hoje, quem sabe um dia eles usem. Às vezes, quem está de fora percebe uma coisa de quem está lá no grupo. É por isso que numa luta, num jogo de futebol, precisa ter um técnico, um pessoal de fora, porque quem está lá lutando, batalhando, muitas vezes não está vendo o que está acontecendo. Não está enxergando. Você vê, tá lá lutando. Mas eu trabalho 12, 14, 16, 18 horas por dia aqui na fábrica, mas não tem alguém de fora te olhando para ver para onde você está indo. Então eu acho que essa questão de um pouco de sensibilidade, de bom senso, seria interessante.
Espero que o pessoal tenha isso, né, pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos, 150 anos, não sei, pelo teu sorriso. Você não concorda comigo, não. Não, eu concordo. Não, é que eu falo que eu estou certo. Não, mas eu... Fala não, que eu estou certo, vai. Ai, meu Deus. Pelo menos à vontade. Não, mas é verdade, é isso. Pelo menos à vontade. Qual que é o micro? Eu vou Pelo menos a vontade é essa, né, Rafael? com o Fernando? Boa. Pelo menos a vontade é essa. Sim. Pelo menos a vontade é essa. Melhorou aqui? E agora? Tá melhorando aqui? Pronto, agora melhorou? Melhorou? Não, tá chiando ainda. E agora? A gente divide esse aqui, Tá Saulo. bom, tudo bem. Ô, Rafael, agora diz um negócio pra mim. Quando a gente pensa em iniciativa, né, pra gente poder trazer pro momento presente mais concreto, quais são as iniciativas que estão em andamento para transformar São Bernardo como um hub logístico mesmo? Olha, eu me descompatibilizei em abril, né, da secretaria, mas ainda converso muito com o atual secretário, que é o Mauro. Nós tivemos várias iniciativas lá atrás, né, para incentivar São Bernardo do Campo a mudar. O que nós pegamos, Fernando? Quando nós entramos na secretaria, me lembro até hoje que o principal motivo, na verdade, acho que o principal fator que nós tínhamos que mudar, nós sentimos que o quê? Que São Bernardo do Campo nós tínhamos um ambiente de negócio totalmente desfavorável por uma briga política muito intensa. Então, se uma empresa precisava vir para São Bernardo ou Santo André, ela escolhia Santo André e não São Bernardo do Campo, nas mesmas condições. Então, nós tínhamos que mudar esse ambiente de negócio para que São Bernardo voltasse a ser protagonista. Nós havíamos perdido um pouquinho desse protagonismo. O que nós fizemos lá? Nós começamos o quê? Precisamos mudar o ambiente de negócio da cidade para ganhar novamente a confiança dos investidores que pensam em vir para São Bernardo do Campo. Então, a primeira coisa foi criar um conselho público-privado, né, onde a cada 90 dias, né, as empresas e os principais empresários da cidade, industriais, sentariam com o poder público para a gente fazer o quê? São Bernardo, ele quer ser, a prefeitura, né, o poder público, ele quer ser um fator alavancador e não atravancador. O que nós precisamos fazer? Né? E dessas reuniões saiu um dos projetos que ainda está caminhando, ele vai até acho que 2027 para ser lançado, que é o Facilita Já, que é o maior projeto de desburocratização da cidade de São Bernardo do Campo, passando parte da documentação que as empresas hoje necessitam para o eletrônico. Então hoje, São Bernardo, para você abrir uma empresa e fechar uma empresa, né, ela é selo prata praticamente no governo do estado, então ela é muito rápida. Mas muitas vezes para a emissão de um alvará, uma emissão do habitus, ainda demora um pouquinho mais. A tendência é que isso vá totalmente por eletrônico até 2027, né? Começou lá em 2025, para que em 2027 a gente tenha isso. Então, conseguimos começar a mudar o ambiente de negócio. Aprovamos uma lei, ainda quando estava à frente da secretaria, nós aprovamos a lei do hub logístico, para todas aquelas galpões logísticos com mais de 100 mil metros, ter um licenciamento diferenciado na empresa e um tratamento diferente até da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pegando aquele projeto e fazendo aquele projeto mais rápido, né? Isso ocasionou a vinda da Shopee, ocasionou a vinda do Mercado Livre para São Bernardo do Campo e de outras empresas também. Então, a secretaria ela funcionou muito como uma questão de key account, né? Então, o que nós queríamos fazer? Devolver o protagonismo para São Bernardo do Campo, que já teve o protagonismo no passado, de ser uma cidade industrial. Então, ser uma cidade que vai atrair novamente empresas para São Bernardo do Campo, tanto indústrias como logística ou empresas de tecnologia e de comércio eletrônico. Então, essa foi a nossa intenção. Então, aprovamos a lei do incentivo ao hub logístico, aprovamos a lei de inovação que desde 2002 foi aprovada no Brasil, em São Bernardo ainda não tinha sido aprovada. Para você ter ideia, Florianópolis, Curitiba aprovaram as leis de inovação em 2012. Nós aprovamos agora em 2026. Loucura, hein? Né? Lei do sandbox, tudo aquilo para incentivar São Bernardo a ser uma cidade tecnológica, a criar um ambiente favorável, a criar um ecossistema de tecnologia que não tinha. Né? Por que São José dos Campos ou Santo André tem polo de tecnologia e São Bernardo não tinha? Porque não existia nem lei de inovação. Agora tem uma lei de inovação que possibilita criar um ecossistema que no futuro vai gerar um polo de tecnologia para a cidade de São Bernardo do Campo. A questão do polo de tecnologia, ela abre um precedente muito interessante. Precedente, não sei se me perdoe, mas abre uma possibilidade muito interessante pelo seguinte: a questão de 50, 60 anos, 40 anos, existia um equipamento que chamava variador de velocidade, varimote. Então, os inversores de frequência, que eram aparelhos do tamanho dessa sala, ou então do tamanho de um Fusca. Hoje não, hoje você vê esses aparelhos do tamanho de um microprocessador.
Então, hoje, uma indústria, o tamanho físico dela não tem tanta relevância em relação à competência tecnológica que ela tem. Porque, às vezes, no passado, você precisaria de um espaço com 2, 3 mil pessoas trabalhando, e hoje não. Hoje você tem um espaço com 10, 12, 15 pessoas trabalhando e o resto só máquinas e dando suporte de qualidade, com tecnologia de ponta, realmente realizando um trabalho com uma qualidade muito melhor. Não é uma pergunta, é uma reflexão. Na sua visão, será que o ABC, o Brasil, está preparado para isso? Espaços menores, indústrias menores com uma tecnologia de ponta que vai ocupar menos espaço, mas com mais tecnologia, com mais qualidade? É uma reflexão, não é uma pergunta, tá? Na sua visão, qual seria o caminho? Eu acho que o Brasil está preparado para isso, né? A gente olha, aí vamos pegar a nossa cidade novamente, São Bernardo, e vamos pegar o bairro Demarque. Eu falo, pronto, matou. O pessoal falou, Rafael, eu falo, gente, eu levo a cidade no meu nome. Pronto. Então, claro. Rafael Demarque, eu tenho um bairro, tá? Então a gente carrega a cidade de São Bernardo do nosso nome. Claro. Aí eu vou pegar a Volkswagen de novo como exemplo ali, onde você tinha 42 mil funcionários. Tá. Hoje você tem uma produtividade muito maior, mas por causa da tecnologia, com 6 mil funcionários, 7 mil funcionários. Não significa que houve perda de pós-trabalho, gente. Significa que os pós-trabalhos passaram por um processo, foi se transformando, né? Que o pessoal perdeu o emprego. Foram alocados para outros lugares. Para outros lugares, pelo amor de Deus. Para outros lugares. Né? Mas preparado, eu acho que o Brasil está preparado. Acho que nós precisamos criar algumas políticas ainda no Brasil de mais protecionismo. Né? Eu sou totalmente a favor do livre mercado. Tá, totalmente, sou livre mercado, mas acho que nós precisamos criar algumas políticas, às vezes um pouquinho mais protecionistas para proteger um pouquinho a indústria no Brasil. Então você vai pegar a Gerdau hoje, né, que anunciou que provavelmente vai deixar de investir no Brasil. Anunciou cessou os investimentos no Brasil. E é uma empresa 100% nacional, 100% nacional do aço, mas que não está conseguindo competir com o aço da China. Né? E aí, onde que ela está montando agora e expandindo o mercado dela? Dentro dos Estados Unidos. Mas isso daí, não é que o produto chinês é mais barato. A questão é chegar e falar, opa, pera lá, tem muitos impostos, muitos encargos, muita burocracia no país que a gente vê aí com escândalos milionários, bilionários, trilionários, que nem aconteceu com o INSS, todo mundo dá risada aí. Então aí talvez não seja nem questão de criar políticas de proteção do nosso mercado, mas talvez vamos moralizar isso, vamos botar essa casa em ordem, parar de roubar, de pilantragem. Você falou tudo, Saló. Você me perguntou. Sinto muito, meu. Não dá. Jovem, eu tenho 64 anos, não tenho mais papas na língua. Tem gente podre na política. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Em qualquer área. Em qualquer área. Hoje em dia, ou você põe ou você limpa, imagina uma Gerdau, que é uma empresa nacional, tem que trabalhar e produzir nos Estados Unidos. Olha que loucura. É isso. E uma tecnologia de primeiríssima qualidade. E para competir com qualquer aço no mundo. Exatamente, gente. Olha, não estou aqui puxando o saco da Gerdau, não, mas pelo que eu sei, é uma das maiores e melhores empresas, um dos melhores aços do mundo. E aqui é Brasil. Lembra da Gurgel? Mesma coisa, gente. Então, talvez este seja o caminho de proteger. É tirar os picaretas e os pilantras do mercado aí, e tenho dito. Não, e o que você falou é totalmente verdade. A gente tem um custo do Brasil um absurdo. Né? Hoje o empresário tem que sustentar um absurdo que a gente vê de corrupção, de tudo que a gente vê na televisão. Né? Um custo do Brasil de uma máquina pública monstruosa. Vamos pegar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem quarta instância. Né? Nós temos um STF. Pronto. Você vai no resto do mundo, você tem a primeira e a segunda instância e acabou. No máximo uma terceira. Tem outros países que tem uma quarta instância para você apelar para uma quarta instância. Né? Então o custo do Brasil é muito alto. Tem uma história que você não política, sabe. Com juízes, com tudo. Você tem uma história que você não sabe. Existe uma galáxia muito distante, há muitos e muitos anos, onde o imperador daquele local, da região, ele tinha um cartão corporativo que em 3 anos de mandato ele gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em uma galáxia muito distante, você sabe? Quer dizer, cadê o exemplo, né? Mas isso é uma coisa lá, né? Muito em uma galáxia. Então é um negócio que assusta, mas tudo bem. Eu acho que nisso talvez seja esse o primeiro passo para a gente ter um país mais sério, um povo mais sério. Essa é a minha reflexão. Eu acho que o Brasil está acordando. Eu acho que não tem mais como, porque vai quebrar.
Não dá para os empresários manterem hoje o Brasil do jeito que está, com corrupção, com tantos deputados. Gente, tem que diminuir tudo pela metade. Ó. E se você falar para mim da reforma tributária que era para simplificar, para mim a reforma tributária foi feita como uma maneira de arrecadação. Tá? Então, para mim, a reforma tributária hoje, ela simplificou muita coisa, mas ela virou uma ferramenta, né, arrecadatória para manter o tamanho da máquina pública. Né? Então, o Brasil não tem mais condição, né, coitado dos empresários, que não tem proteção nenhuma e tem que bancar um custo absurdo, ver o governo federal não protegendo as indústrias. Vou pegar o Gerdau vai para os Estados Unidos, vai deixar o Brasil para os Estados Unidos para produzir lá, porque lá ele tem proteção do governo. Tá? Então aqui ela paga uma carga tributária absurda, vai com split de pagamento agora, vai virar o Estado brasileiro, vai virar o maior arrecadador e sócio do que ele já é. Tudo para arrecadar, para a máquina pública, manter um tamanho de Brasil desse. Quem que vai bancar isso? As empresas, tem empresa que não está aguentando mais. Vamos pegar uma Gerdau que está indo embora, provavelmente, para os Estados Unidos. E se o Brasil não mudar e não diminuir o custo da máquina pública, essa vai ser a tendência de outras empresas. Por isso que... E a gente está falando das grandes, porque aí as pequenas morrem. Exatamente. As pequenas quebram, não tem nem como. A pequena não tem... Porque assim, a macroeconomia é legal, mas... no final do dia o que importa é a microeconomia, que é a economia de bairro, da cidade. Se esse cara que tem um pequeno negócio, que tem isso, aquilo, ele não consegue sobreviver, é um desastre total. Aí é um desastre. E aí ninguém, Saulo, quer discutir as coisas importantes no país porque não dá voto e dá medo. O Brasil precisa de 5 mil e poucas cidades. Imagina, a maioria das cidades não se sustentam. E aí essas cidades têm que ter judiciário, tem que ter vereadores, tem que ter prefeitura, tem que ter funcionário público. São cidades que são deficitárias e dependem do governo federal e estadual para mandar. Desde os meus 14 anos eu venho fazendo cálculos básicos, né? Somar, dividir, multiplicar, subtrair, cálculo de porcentagem, cálculos básicos, montando planilhas, desde os meus 14, 15, 16 anos. E sempre eu estou conferindo esses cálculos, não é todo dia, tá? Mas eu faço, é um exercício meu, é uma coisa minha que eu faço desde criança. Muito bem, desde jovem. E hoje, se você parar e criar 2.500 cidades no Brasil, com 100 mil habitantes cada um, o pai, a mãe e 2 filhos, que dariam uma família com 4 pessoas, então seriam 25 mil moradias, você colocaria toda a população brasileira nessas 2.500 cidades, com estrada, com rodovia, com ferrovia, com indústria, com comércio, com tudo, você utilizaria o quê? Menos de 5% do território nacional. Mas isso é um planejamento para 200 anos. Não seria a hora do Brasil copiar um pouco os modelos de países orientais, que nem o Japão, até a China nesse sentido, de planejar para 50, 100 anos, como acontece, por exemplo, com o Japão e com outros países aí, que faz um projeto para 20, 30, 50, 100 anos e aí colher os frutos? Não seria a hora? Ou estou falando bobagem? Não, eu acho assim, se nós não tivermos... E aí, desculpa a palavra, deputados de culhões e presidente que tenha culhão para a gente fazer um planejamento. Fazer o que precisa. De fazer aquilo que precisa. Tem o meu voto. Pronto, tem o meu voto. No longo prazo, gostei. O país está afadado a quebrar, porque a empresa não vai mais conseguir sustentar o custo do Brasil. É impossível você sustentar o custo do Brasil de gritar. Né? E aí, desanima ser empresário no Brasil. Empresário no Brasil eu falo que é herói. Mas uma carga tributária agora de uma reforma que vai pegar o pequenininho, que paga hoje 8, 9 vai para 27. Aí você vê escândalo de corrupção, máquina pública, juiz. Aí esses dias eu vi lá quem mais ganha no Brasil é o cartorário, é só funcionário público. Os maiores salários do Brasil, só funcionalismo público. Então a gente quem sustenta são os empresários no Brasil, o pequenininho e o grande. Né? E aí é o que você falou, não dá para continuar assim. Se continuar assim, uma hora, Fernando, vai quebrar o país. Tanto que a gente vê um êxodo já acontecendo de várias empresas indo para o Paraguai, né? Muitas empresas foram para o Paraguai, sim, né, para fugir desse custo. Você pegou aquela Dupont, a Lupo? A Lupo, acho que a Riachuelo abriu sede lá também. Indo lá. Então, assim, quando a gente olha no longo prazo, se nós não tivermos políticos que pensem nisso, que pensem em diminuir, é que não dá voto. É um processo, eu acho que para toda questão, todo o problema, você pode olhar, analisar, transformar um problema em projeto e pegar esse projeto e sair buscando a solução. A solução pode estar num livro, numa apostila, num curso ou na cabeça de outra pessoa. É uma coisa que eu levo muito a sério desde 1984,
quando meu professor Fleury falou isso, no primeiro dia de aula que eu tive na Faculdade de Engenharia, um doce pessoa, tenho saudade dele até hoje. Então eu vejo assim, mas Saulo, você está triste, você está sem esperança. Não, muito pelo contrário, eu acho extremamente importante levantar essas questões hoje, principalmente em São Bernardo do Campo, principalmente no ABC, que é o olho do furacão. Hoje, gente, nós somos talvez uma das maiores economias do Brasil, entre as 5, 6 maiores. Juntando o ABC, nós estamos entre as 5 maiores economias do Brasil. Então, é extremamente importante porque, querendo ou não, é um reflexo para o país inteiro. Então, é lógico que nós vamos encontrar uma solução. Só que essa solução é a médio e longo prazo. Então, muito pelo contrário, situações como essa me lembra aquela palavra crise, que no japonês significa tempo de oportunidades. Então, muito pelo contrário, agora é que eu estou com sangue no olho, agora é que eu vou para cima mesmo. Então não tem que esmorecer, senão a gente não serve de referência para os jovens. Essa que é a questão. Acho que a gente precisa mostrar para o jovem que motivação vem com ação. Estou errado, não? Não acho totalmente, você está totalmente certo. Né? Um país que está calado, jovens que estão calados, tudo governo fica, um governo autoritário que faz aquilo que ele quer. Eu vou fazer um momento papo tititi, né? Momento papo baba-ovo. Pelo seguinte, o Fernando, quando ele veio aqui para o Papo Amigo, há uns 3 meses, um pouco mais, ele revolucionou o Papo Amigo. Então ele vem revolucionando toda a parte estrutural. Então precisamos de profissionais com esse tipo de visão, que é aqui do Fernando dos Reis, que está aqui do meu lado. Você está puxando o saco dele, estou mesmo. Pode puxar, fica à mas vontade. é dele e da Priscila, porque é verdade, gente. O Fernando veio para cá, a gente andando no carro, conversando, nós 3, a gente realiza verdadeiras reuniões e decisões que são tomadas ali no bate-papo no carro, depois viram realidade, em pouco tempo. E é um fato, e funciona na prática. Então é extremamente importante chegar agora e entender o seguinte: lá na Constituição, a base da Constituição, o poder vem do povo, pelo povo e para o povo. Tem lei que a gente não vai aceitar, e ponto. E que para cima, botar a casa em ordem mesmo. Acabar com essa essência de corrupção, de vigarice, de podridão, e achar que, o nome já diz, servidor público, está lá para servir. É os impostos de quem trabalha que paga aquela estrutura. Então, com todo respeito, vamos para cima, de maneira digna, honrada e respeitosa, né? Então, principalmente nesse ano tão importante, além da política e além do voto, ver o que está acontecendo na geopolítica, na geoeconomia, nas guerras que estão acontecendo em vários países, inclusive alguns vizinhos aqui. O pessoal está morrendo de medo, e bem feito. Estou errado? É uma reflexão e um desabafo também, sabe? Acho que a luta pela melhoria é importante, Exatamente. né? O que não pode é virar bagunça. Esmorecer nunca. Você pode ficar um pouco triste, cansado, Claro. mas nunca. Mas eu acho que esse é o sentimento da grande parte dos brasileiros. O que você falou agora é o sentimento dos jovens. Ir para cima. É isso. Ir para cima e fazer. Não tem tempo ruim, não. A vida é dura para quem é mole. Entender, olha, temos desafios, graças a Deus, vamos para cima. Isso aí. Mas eu posso morrer lutando. E daí? Morre e nasce de novo. O outro vai deixar um legado. Pronto, vamos para cima. Essa é a minha visão, né? Muito se fala do jovem que às vezes não tem tanto interesse, não tem o quê. Eu sou apaixonado pelo jovem, né? Porque de verdade eu vejo como uma fonte de renovação gigantesca e eu realmente acredito que eles são geniais. São os nossos filhos, nossos netos. O que a gente precisa é trazer contexto e trazer senso de oportunidade mesmo. Porque às vezes o senso de oportunidade está tão distante que aí você se perde, né? Por isso que é importante ter projetos que são concretos, né? Sair do abstrato e trazer para o mundo real, né? Por exemplo, quando a gente fala de um setor logístico, de um setor industrial, isso reflete na base, porque reflete em geração de emprego. Esse projeto de fortalecer a parte logística em São Bernardo, tem uma ideia, uma estimativa de quanto isso pode gerar de postos de emprego? Não tem uma ideia concreta, Fernando, pelo seguinte: a gente não tem um dimensionamento de quem pode vir, né? Eu me lembro que eu sempre falei que isso pode gerar 100 mil empregos na cidade, né? Mas não é em 1, 2 anos. Eu acho que ele pode gerar 100 mil empregos ao longo de 8 anos. Né? Porque se você for somar uma Prologis inicialmente, queria gerar 25 mil empregos, uma Shopee 4.200, Mercado Livre 4 mil empregos,
uma possível vinda de novas fábricas como uma BIA de 5 mil empregos. Quando você vai somando, em 4, 5 clientes aqui, você fez quase 50 mil empregos. Né? Em 4, 5 empregos. Por isso que eu falo que no longo prazo pode gerar muito emprego. E o que mais é importante para uma família, o que mais traz dignidade para alguém é o pai de família ou a mãe ali estar empregado. Exato. Né? Então aquilo é dar dignidade para alguém, que ele tenha o seu ganha-pão. Então isso é uma meta de vida para todo mundo. Por que eu escolhi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico conversando com o Marcelo? Justamente por isso. Eu falei, eu quero ajudar a fazer um projeto para a cidade de longo prazo. Né? E agora o Mauro Miyaguchi, que está à frente da Secretaria, né, vai falar aqui com vocês, e não vou contar as coisas que ele vai falar aqui, mas que é muito importante de eletromobilidade, e ele vai falar. Tudo isso ajuda a transformar a cidade de São Bernardo. Transformando a cidade de São Bernardo vindo em novas empresas, você dá dignidade para a população, porque vai ter emprego, vai ter o que comer, vai ter renda, vai conseguir ter lazer. Então isso é o mais importante, eu acho, né? Você conseguir fazer que um pai de família consiga levar o pão para dentro de casa. E quando a gente fala de 100 mil empregos, você zera praticamente taxa de desemprego. É porque você vai fazer 100 mil, mas tem outras empresas que podem ir embora. Né? Então, quando a sim, gente fala claro. dessa estimativa, a gente projetando Mercado Livre, Shopee, e ao longo de anos. Né? Não é em 2, 3 anos. Então, vai de 8 anos de um projeto desse, lógico que você tem empresas que podem ir embora. Né? Mas só a parte logística a gente tem a capacidade de gerar na cidade de São Bernardo do Campo, né? Num planejamento de 8 anos, 100 mil empregos. Nossa, não, isso aí é sensacional, porque o que você gera se você gera 100 mil, talvez o que gera indireto é tudo uma massa bem maior, entendeu? A economia aumenta, né? Exato. Cresce. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, o grande problema é como conseguir esses empregos. Já falei para algumas das empresas, eu falei, olha, se você pagar o piso, você não vai conseguir empregado. Tem que pagar mais que o piso. Tem que pagar mais do que aquilo que é o piso, para valorizar o funcionário, aí você consegue emprego. O grande problema do Papo Amigo é conseguir mais 30 minutos, que só falta 4 minutos para terminar o Papo Amigo. Gente, olha, você vai ter que voltar aqui, Rafael. Saulo, eu volto com prazer aqui um dia só pra gente debater esse custo Brasil, esse bando de vagabundo. Bom, a gente volta para falar um dia só sobre isso. A gente vai falar para falar de emprego. A gente se contém aqui, Fernando, falando dessa questão de oportunidade. Mas um dia a gente vai falar dessa vagabundagem que tem aí, que pelo amor de Deus, não dá não. Democracia em foco aqui, a gente no peito. fala justamente disso aí. Opa, nossa, não, porque, olha, a gente vai ficando mais adulto, mais idoso. Então eu estou com 64 anos, que eu vivo até os 100, vai. Então eu tenho mais 36 anos de vida. Eu não tenho tempo para perder com canalha, com mau caráter, com pilantra, com vigarista, com gente que não presta, com gente que cria lei para justificar o crime ou proteger o crime. Lembra de um filme com o Sean Connery e o Kevin Costner chamado Os Intocáveis? Esse filme foi baseado numa série e tal. Mas se você parar para pensar que naquela época da depressão norte-americana, 1920, 1930, criavam-se leis para proteger o crime. Então hoje, gente, se a gente não tem uma bússola moral afiada, daqui 20 anos você perde as referências. Total. Então aí você vai ser uma cambada de comandados, de capacho, de um sistema podre que nós não vamos deixar apodrecer não, gente. Que fique claro, eu prefiro morrer como homem do que viver como covarde. O exército que eu servi, no meu tempo, não é o que as pessoas imaginam não, viu? A classe 62 está inteira. Então eu acho que é importante isso, essa coisa de pátria, patrimônio, paternidade, paterno, sabe? Coisa de macho mesmo, ir para cima e mulheres guerreiras também, assim, sabe? Eu acho que é importante despertar o sagrado masculino, o sagrado feminino e ir pra cima, gente. Eu tô no desabafo aqui, que hoje eu tive 3 caminhos aí pra escolher um, que depois a gente conversa sobre isso depois. Então acendeu a luz aqui, o bicho tá pegando. Mas é isso, Fernando, basicamente é isso. Eu queria agradecer ao Rafael, mas deixar os últimos minutos para ele, né? Para ele poder falar, passar a mensagem. Já fica o convite para voltar, pra gente falar desse tema mais polêmico, que aí eu gosto bem também, viu? Eu também.
Não, na verdade eu quero agradecer ao Saulo, você, Fernando, e você, Priscila, pelo convite para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente deseja, principalmente para o ABC e para a nossa cidade, que é gerar dignidade para os outros. Então, enquanto estivermos à frente da Secretaria, pudemos, né, desenvolver aquilo que a gente enxerga que vai trazer emprego, dignidade e linkar os nossos jovens com emprego, tecnologia e para dar senso de pertencimento, que é super importante, e de pensar no futuro. Né? Então, quero agradecer esse convite, né? Já fica convite aceito até para falar das outras coisas mais polêmicas aqui depois, né? Então é importante a gente tá falando daquilo que a gente acredita para a cidade, tá? Mas a gente volta com certeza. Demarque, a saga de uma história. Muito bom. Não perca os próximos capítulos, a Odisseia de Rafael Demarque. O bicho vai pegar, meu. Fica à vontade. Termina aqui, Fernando. Priscila, por favor, encerra vocês aí. Não, Por favor, Pri. Não, então, assim, eu quero só agradecer a todo mundo pelo bate-papo. Rafael, de novo, obrigado. O Rafael, eu conheci ele como secretário, fez uma baita gestão, então acho que contribuiu muito, muito de verdade. E eu falei, o Pio Melo veio aqui, né? O Pio. Né? E eu falei pra ele, pô, cara, agora você só tem que colocar isso lá no Corinthians pra lá também. Mas eu não perguntei pro Demarque qual é o time Ele é dele. palmeirense. Palmeirense. Sabia que tinha um defeito. Que é isso? É tinha um tipo defeito. Priscila Fono, entendeu? Rafael Demarque, Já ia querer italiano. soltar mais um Vai Corinthians, mas não vai dar certo. Ô, Rafa, obrigado de ter vindo, de verdade, apesar de palmeirense. Mas volte pra gente falar desses temas mais polêmicos. A gente vai voltar. O corintiano não vai perder a chance, né, gente? Tá bom. Eu posso. Pessoal, uma ótima noite pra vocês. Obrigado. Obrigada, Até segunda que vem. gente. Tchau, 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 pessoal. Tchau. O Pio é corintiano? Ele é corintiano. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Ricardo Leite. Opa, conto com você. Eu sou Ricardo Leite, estou com você sempre aqui na Rádio ABC das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, com o nosso programa. Tem música, tem muita informação, prestação de serviço, alegria, descontração, tem a nossa reflexão, tem o momento da oração e, lógico,